Contei para vocês na manhã dessa sexta-feira que o Corinthians negocia com o Arboleda, lembra? Pois horas depois, uma outra informação importante. O empresário do equatoriano afirmou que a proposta feita pelo São Paulo de renovação de contrato foi recusada e de que ele não se apresenta com o restante do elenco nesse sábado. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz uma série de informações importantes, uma delas exclusiva sobre o tema. Preciso te contar também sobre o Caio Paulista, que decidiu provocar o São Paulo em sua chegada ao Palmeiras. Já no Corinthians, te atualizo sobre quanto o Corinthians de fato economizou com as primeiras saídas de atletas dispensados no fim do ano. Formação importante no Flamengo, Léo Ortiz resolveu comprar a briga do Fla e está forçando a saída no Red Bull Bragantino. Já o Betis fixou o valor para a compra do Luiz Henrique, notícia que interessa a Flamengo, Fluminense e também Corinthians. Para completar a bomba da sexta-feira, Fernando Diniz foi demitido pela CBF, não é mais técnico da seleção. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz essas e várias outras informações importantes para você ficar bem informado. Só continuar assistindo o vídeo. Antes, deixa like e se inscreve no canal apertando esse botão vermelho de inscreva-se. Aproveita e ativa todas as notificações, assim você é avisado quando surgir vídeo novo. E também a nossa live. A live dessa sexta-feira acontece às 7 da noite. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha, a casa que te dá R$ 5 para você fazer sua primeira aposta. Para ganhar essa grana, para apostar, só clicar no link, fazer seu cadastro e automaticamente o dinheiro já está disponível para sua primeira aposta. Mostrando na tela dois jogos da Copa São Paulo de Juniores da noite dessa sexta-feira, às 7h15 tem Portuguesa do Rio e Atlético Paranaense. Tô indo de vitória do Furacão, um pouco mais tarde, 9h30, Rio Claro e Botafogo. Tô indo de vitória do Botafogo. Aproveita os R$ 5 que a aposta ganha tá te dando para fazer uma aposta dupla, imaginando as vitórias do Botafogo e do Atlético Paranaense com cotação bem mais legal, beleza? Para você fazer o seu cadastro, só pegar o link que está no comentário fixo. Bora começar o vídeo te explicando sobre Flamengo e Léo Ortiz, impasse gigante entre o Fla, o Red Bull Bragantino e o atleta. Nessa quinta-feira, uma nova reunião entre os representantes do Ortiz e dirigentes do Red Bull Bragantino. O Paulo Pitombeira, que é o empresário do Ortiz, cobrou os dirigentes do Bragantino em relação a uma promessa feita antigamente. Essa promessa dava conta de que quando o Ortiz sinalizasse que queria ir embora, o Red Bull Bragantino não dificultaria tanto a negociação. O Red Bull se defende afirmando que esse acordo vale para propostas do exterior e não para ofertas de clubes brasileiros, como no caso do Flamengo. Há uma diferença grande entre aquilo que o Flamengo oferece e aquilo que o Red Bull pede. A última pedida do Red Bull de 12 milhões de euros, que equivalem a 65 milhões de reais. O Flamengo se dispôs a gastar algo na casa de 6 milhões de euros, basicamente a metade. Diante desse cenário, não se descarta inclusive que o Léo Ortiz parta para uma negociação litigiosa. O problema é que o Red Bull Bragantino paga absolutamente em dia e já fez uma nova oferta para extensão do contrato com direito a aumento salarial. Assim que pintar qualquer coisa sobre esse assunto eu conto para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre um dinheiro de pinga do Botafogo ou para o Botafogo com vendas de dois atletas. Nessa sexta-feira, o Lyon apresentou de forma oficial as chegadas do goleiro Lucas Perry e do zagueiro Adrielson. Em algum momento, o Botafogo já havia deixado vazar que as negociações poderiam chegar até 20 milhões de euros, lembra? Mas o comunicado oficial do Lyon aponta números completamente diferentes e muito frustrantes. Perry foi vendido por 3 milhões e 250 mil euros ou 17 milhões e 300 mil reais, uma pechincha. Adrielson negociado por 3 milhões e 600 mil euros ou 19 milhões de reais. Há, de acordo com o Lyon, a possibilidade de 50% do lucro numa venda futura para o Botafogo. Enfim, negócios muito abaixo daqueles que haviam sido estabelecidos. É importante lembrar que o Lyon tem John Textor como dono, então é um dinheiro que na teoria se movimenta dentro de clubes do mesmo dono, mas para o Botafogo, até para efeito de negociação, dá para dizer que foi muito ruim. Ou você pensa o contrário? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião. Vale a lembrança de que o Corinthians acaba de adquirir Lucas Veríssimo por 8 milhões de euros. Quase 2 vezes e meia mais do que o Lyon está pagando pelo Adrielson. Bora falar agora sobre Maurício, informação exclusiva sobre o meio atacante que é alvo do Bahia. Alguns dias atrás, muita gente chegou a garantir que o Maurício havia recebido uma oferta de 12 milhões de euros do Bahia. A informação não confere. Vou até acrescentar uma outra notícia. Hoje o Bahia trata a chance da contratação do Maurício como muito difícil,
para não dizer impossível, as negociações esfriaram. Ouvi isso de uma pessoa que trabalha para a empresa que administra o Bahia, do Grupo City. Só para vocês entenderem, o Bahia monitora a situação do Maurício há algum tempo e iniciou negociações há pelo menos 2 semanas com o Internacional, mas essa pedida de 12 milhões de euros do Inter é considerada inviável. O Bahia entende que o Maurício não vale 12 milhões de euros e nem, em hipótese alguma, pensou em pagar tal quantia pelo atleta. Recentemente, o André Cury, para tentar movimentar essa negociação, chegou a oferecer o Maurício para outros clubes. O Corinthians sinalizou que poderia fazer uma proposta de 8 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. O Internacional rejeitou tal negociação. Em paralelo a isso, o André Cury tentou adquirir 20% que pertence ao Desportivo Brasil, dos direitos econômicos do Maurício. Ele ofereceu 2 milhões de reais. E o clube do interior de São Paulo, que tem ligação com a China, descartou na hora o negócio. Dessa maneira, se o Maurício ficar no Internacional, se o Maurício não ficar no Internacional, a tendência é que ele vá para os Estados Unidos. O Seattle Sounders chegou a sugerir uma proposta de 10 milhões de dólares nos últimos dias. Bora falar agora sobre o Betis, que tomou uma decisão importante nessa sexta-feira, depois de se reunir com representantes do atacante Luiz Henrique, ex-fluminense. Ficaram definidas algumas questões. Primeira delas, empréstimo completamente descartado. O Betis não aceita negociar seu atacante de outra forma que não seja em definitivo. Péssima notícia para Fluminense, Flamengo e Corinthians, que haviam manifestado em algum momento a intenção de contratá-lo por empréstimo, embora a única oferta oficial tenha sido feita pelo Fluminense, que ofereceu 1 milhão de euros. Também, de acordo com o Betis, por conta dessa reunião, ficou definido que o Luiz Henrique só sai por 18 milhões de euros, que hoje equivalem a 95 milhões de reais, e é óbvio que ele não vale tudo isso. Só para lembrar, quando o comprou em 2022, o Betis havia pago 13 milhões de euros, ou melhor, prometido 13 milhões de euros. Pagou 8 milhões de euros fixos e outros 5 milhões de euros em bônus. Qual a lógica de alguém que gastou 8 milhões de euros querer vendê-lo na baixa por 18 milhões de euros 1 ano e meio depois? Vale a lembrança de que depois de um primeiro ano bom, o Luiz Henrique perdeu espaço e nesse momento tem sido reserva no time de Sevilha. Só para arrematar, é importante dizer que, diante desse cenário, a tendência é que o Luiz Henrique fique no Betis ou se mude para outro clube na Europa. Times brasileiros certamente não vão ter toda essa grana para investir no atleta. 18 milhões de euros equivalem a 95 milhões de reais. Basicamente é mais até do que aquilo que o Flamengo gastou para a contratação do De La Cruz. Bora falar agora sobre Fernando Diniz, técnico demitido pela CBF nessa sexta-feira, com um detalhe curioso. A decisão da demissão foi tomada pelo Edinaldo Rodrigues, recém-impossado como presidente da CBF, mas ele nem comunicou isso ao seu treinador, ou seu antigo treinador. O comunicado foi feito ao Mário Bittencourt, que é o presidente do Fluminense, e coube ao Bittencourt fazer o repasse da informação. Não que o Fluminense tenha ficado triste, pelo contrário. O Flu queria contar com o técnico Fernando Diniz de maneira exclusiva, e é isso que acontece a partir de agora. Importante lembrar que o Diniz ficou apenas 6 jogos à frente da seleção, todos por eliminatórias, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Classificação da seleção brasileira nas eliminatórias horrorosa. 6ª colocação, muito mal a campanha. O Diniz ficou 6 meses e um dia ele havia sido contratado em 4 de julho, demitido em 5 de janeiro. Importante lembrar também que essa demissão nessa sexta-feira tem a ver com o interesse da CBF em contratar Dorival Júnior. O primeiro contato para demonstrar a intenção de fechar com o Dorival foi feito pelo Edinaldo com o Júlio Casares, presidente do São Paulo. Num segundo momento, o Dorival também foi consultado e disse que nem aceitaria conversar com a CBF enquanto houvesse um treinador dirigindo a seleção. E há um detalhe importante, Diniz e Dorival Júnior são amigos. Edinaldo se prontificou a demitir o Diniz nas próximas horas, o que aconteceu ao longo dessa sexta-feira, e agora vai tentar avançar na contratação de Dorival Júnior. Existe muita preocupação no São Paulo em relação a esse tema, até porque todo o planejamento do tricolor para a temporada de 24 foi feito em cima das ideias do Dorival. Há uma multa de 3 salários, ou mais ou menos 3 milhões e 600 mil reais. Quero contar agora sobre Caio Paulista, apresentado de forma oficial no Palmeiras e provocando o São Paulo, seu ex-clube. Se você entrar agora na página de Instagram do Caio Paulista, você vai ver que ele mudou o nome dele para Caio do Bicampeão Paulista. Em vez de Caio Paulista, ele acrescentou do Bicampeão Paulista para tirar um sarro do São Paulo. Vale a lembrança de que o Palmeiras vem de 2 títulos do Campeonato Paulista.
Só é importante lembrar que logo logo teremos um Palmeiras e São Paulo definindo ou decidindo a Supercopa do Brasil. O Palmeiras como campeão brasileiro, o São Paulo como campeão da Copa do Brasil, e o Caio Paulista já chega nesse clima. Além de mudar seu nome no perfil, ele ainda postou um vídeo fazendo essa alteração. Esse vídeo já está com mais de 4.000 comentários, ou quase 4.000 comentários, muitos comentários xingando, provocando, ironizando tal decisão e diminuindo o tamanho do Caio Paulista, lateral esquerdo, contratado por 3,5 milhões de euros. Já havia contado para vocês lá atrás que a ideia do Palmeiras é utilizar o Caio Paulista como atacante. Só para arrematar sobre o Palmeiras, negociações entre Kevin, Palmeiras e Shakhtar Donetsk estão de fato avançadas. Só queria fazer duas pontuações importantes. A primeira delas, o acordo está sendo fechado em 12 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. A gente publicou 12 mais 4, na verdade 12 mais 3. Segunda informação importante, Palmeiras procurou nos últimos dias, ou nas últimas horas, o Desportivo Brasil, que é dono de 50% dos direitos econômicos do Kevin, e afirmou que só vai vender o atleta se o Desportivo Brasil topar vender 20% dos direitos econômicos ao Palmeiras antes do negócio fechar. E a proposta dessa vez foi boa, 1 milhão de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus. O Desportivo Brasil enviou essa proposta do Palmeiras à China, é de lá que surgem as decisões do Desportivo Brasil, e a tendência é que a aprovação aconteça. Dessa maneira o Palmeiras fica com 70% dos 12 milhões de euros, o Desportivo Brasil com 30% dos direitos econômicos, ou do valor dessa negociação. Quero falar agora sobre o Corinthians para explicar para vocês sobre a enorme economia que o Timão já garantiu com as saídas de atletas, mas menos do que aquilo que havia sido divulgado pelo presidente alvinegro Augusto Melo na última terça-feira durante o seu discurso de posse. O Augusto afirmou que por conta das primeiras saídas dos atletas do Corinthians, do ano passado para esse, já havia economizado 8 milhões de reais. Fui checar com dirigentes do Corinthians, da atual administração e também da antiga, e em nenhum dos casos a conta chega a 8 milhões de reais. Vou passar para vocês quanto o Timão já economizou com as saídas de cada um dos atletas, sempre fazendo a discrepância ou a distinção de que há diferença entre os valores divulgados pela atual situação e pela antiga. Renato Augusto, novo reforço do Fluminense, para a atual diretoria ele custava 1.800.000 reais mensais, para a antiga diretoria 1.200.000. Gil, para a atual diretoria, o Gil custava 1.400.000 reais por mês. Para a antiga administração, a informação é de que o custo do Gil era de 1 milhão de reais. Juliano, para a atual diretoria, 1.100.000 reais mensais. Segundo a antiga diretoria, o custo era de 800.000. Fábio Santos, segundo a atual diretoria, o custo do lateral esquerdo era de 700.000 mensais. Já para a antiga diretoria, o Fábio Santos saía por 550.000. Não há diferença nos salários do Cantilho, 500.000 por mês, e do Bruno Mendes, 300.000. Importante dizer que o Moscardo também está fora, e o Pedro, da mesma maneira. O Moscardo vai ser jogador do PSG e o Pedro vai se mandar para o Zenit, salários bem menores. Se a gente somar toda essa quantia, ainda que pela conta do pessoal da atual administração, não vamos chegar a 6 milhões de reais, número inferior aos 8 milhões divulgado pelo presidente Augusto Melo. Nicola, mas por que tem uma diferença tão grande entre os salários divulgados pela atual administração e pela antiga? Pode ser que o pessoal da atual administração esteja incluindo também os impostos que eram pagos em cima dos direitos de imagem e do salário em carteira. Pode ser também por conta de uma dívida que o Corinthians tinha com direitos de imagem. Então, por exemplo, Renato Augusto e Gil, que eram atletas há mais tempo no clube, o Corinthians chegou a dever muita grana para eles em direitos de imagem, e esses atletas acabaram chegando a um acordo com o Duílio para um reparcelamento. E aí a antiga administração não considerava esse reparcelamento como parte do salário, e essa nova administração considera. Bora fechar o vídeo para falar sobre Arboleda. Contei para vocês com exclusividade na manhã dessa sexta-feira que o Arboleda interessa e negocia com o Corinthians, certo? Vou até dar mais detalhes. A negociação começou com o Caio, que é um braço direito do Augusto Melo. O Caio entrou em contato com representantes do Arboleda para demonstrar interesse. E ouvi de um dirigente importante do Corinthians, ele disse essa frase para mim e para outros 3 jornalistas, que o Arboleda quer jogar no São Paulo. Essa informação foi passada para mim e para mais 3 jornalistas no fim do ano passado. A pessoa disse, o Arboleda quer jogar no São Paulo. É óbvio que as partes vão desmentir agora, ninguém vai querer comprar essa briga de forma pública, mas depois que eu contei essa história pela manhã, o GE trouxe uma informação importante. O site conversou com o empresário do atleta, o Pepe Chamorro, que afirmou que o Arboleda não se apresenta nesse sábado com o restante do elenco. Todo mundo volta das férias nesse sábado, menos o Arboleda.
existe a chance do Arboleda voltar na segunda, mas dentro do São Paulo existe a preocupação de que ele não apareça. O motivo? O São Paulo fez uma primeira proposta de renovação de contrato, mas ela foi considerada pelo empresário como muito baixa e já recusada. Detalhe importante, o contrato do Arboleda com o São Paulo se encerra em 31 de dezembro e a partir da metade do ano ele já pode assinar um pré-contrato. Para piorar, outra informação exclusiva sobre o tema. O Arboleda tem mais de 5 milhões de reais de dívidas na praça. Ele deve para alguns empresários com quem ele já chegou a acordo, mas que ele recebeu dinheiro e depois não repassou o dinheiro para esses empresários. O Arboleda tinha o hábito de ficar trocando a cada instante de empresário. E ele trocava de empresário de forma inesperada. E esses empresários acabaram entrando na justiça. Um deles, o Lee, que é da Kirin Sports, inclusive conseguiu o bloqueio das contas do Arboleda. O Arboleda não tem conseguido receber o dinheiro que o São Paulo deposita em juízo. E isso tem causado um enorme transtorno. Para piorar, o Arboleda, que ganha na casa dos 400 mil reais por mês, também pegou dinheiro com uma agiota. E essa dívida já ultrapassou 1 milhão de reais. Então é em meio a esse contexto que o Arboleda disse não à oferta de renovação de contrato do São Paulo e conversa sim com o Corinthians, informação exclusiva que eu contei para vocês pela manhã e estou reafirmando. Ele pode sair do São Paulo nessa temporada sem acordo com o Tricolor? Não, não há chance, até porque o São Paulo tem feito os pagamentos do salário, embora ele não esteja recebendo, os pagamentos são feitos em juízo, porque a conta dele está bloqueada devido a uma ação na justiça. Qualquer novidade sobre o tema eu conto pra vocês, quem sabe durante o programa do Nicola, que começa às 7 da noite. Combinado? Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra, abraço, tchau!